Fala pessoal, meu nome é Mike Williams e bem-vindo a Pivot Comics. Hoje nós vamos falar sobre mais um tipo de herói, o chamado herói trágico. Mas antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e ativar o sininho de notificações, que aí você vai estar sabendo de todos os vídeos que vão estar sendo lançados aqui no canal. Hoje nós vamos iniciar falando sobre o herói trágico. O herói trágico, ele foi um dos primeiros heróis a serem criados. E quais são as características de um herói trágico? Geralmente eles são pessoas de poder, eles são pessoas especiais que têm muitos status, pessoas que têm privilégios entre a sociedade. Esses são os tipos de pessoas que são esse herói trágico. E quais são as características que geralmente eles têm? Eles são muito conhecidos pela sua soberba. Eles são pessoas que eles não acreditam, por exemplo, que as leis afetem eles. Eles não respeitam leis, tanto leis sociais como leis divinas. Ele se acha maior ou no mesmo patamar do que os deuses. É uma pessoa totalmente, vamos dizer, egocêntrica. Esse tipo de herói, ele é muito voltado a isso, à soberba, ao orgulho. E uma das coisas que você tem que frisar muito quando for trabalhar com esse tipo de herói é você mostrar principalmente os defeitos dele. Porque ele é um personagem próprio para drama. Como que é o desenvolvimento dele? Você vai mostrar quais são os defeitos dele. Você vai, uma hora ou outra, sempre apontar um erro que ele cometeu e as consequências desse erro. Você sempre, no trajetória da história, você vai ter que fazê-lo andar de ladeira abaixo. Vamos falar um português claro. Ele é aquele herói que ele é feito para se lascar. Ele é um herói que é feito para quebrar a cara. Por exemplo, ele comete um erro aqui e aquele erro vai trazendo traumas para a vida dele. E é um erro que vai cometendo, que vai destruindo a sociedade dele, que faz um companheiro dele de batalha morrer. É um erro que faz ele perder o amor da vida dele. E assim vai indo. E ele vai andando ladeira abaixo. Ele até tenta se corrigir. Ele até tenta melhorar a situação dele, mas o futuro dele já está traçado. O futuro dele já é ele se dar mal. Porque é por isso que já fala o nome, herói trágico. Ele foi justamente criado para ser totalmente o oposto do herói que a gente costuma ver. Aquele herói que luta, que ele é destemido e no final tem um final feliz. Tanto é que ele foi criado justamente para a criação do gênero do drama, porque até então só existia o herói épico, que era um herói que era feito para histórias de comédia e histórias assim mais felizes. E aí o herói trágico, ele foi feito como um contraste, o outro extremo, que é aquele herói que ele só vem para poder se lascar. A história dele geralmente é trágica, porque ele carrega uma mensagem. Qual é a mensagem que um herói trágico traz numa história? É mostrar que a soberba, a ganância, a prepotência do ser humano só leva ele ao fundo do poço. Ele carrega essa mensagem, porque ele foi criado justamente para poder ensinar as pessoas que tinham uma boa posição, que tinham dinheiro na antiguidade, nas eras medievais, a serem pessoas mais humildes, a serem pessoas mais associáveis com aqueles que eram mais pobres. Então ele carrega essa tradição. Claro, com o passar do tempo, com o modernismo, o herói trágico ele foi mudando. Tanto é que a gente vê um exemplo de herói trágico, o Meliodas. Por exemplo, que ele sofre de uma maldição, não sei se você assistiu, é um spoiler isso. Que ele sofre de uma maldição, porque ele é o herdeiro do trono do rei demônio.
E a Elizabeth, ela é do exemplo das filhas das deusas. Então os pais deles colocaram maldições. Então o Meliodas sempre ele vai estar procurando a Elizabeth, porque a Elizabeth tem uma maldição que ela perde a memória dela, e quando ela recobra a memória dela e ela lembra do Meliodas, ela morre 3 dias depois e reencarna em outro corpo. E o Meliodas, a maldição dele é viver a vida inteira procurando por ela, para poder viver o grande amor da vida dele com ela. Se sempre ele vendo ela morrer nos seus braços. É o destino dele. Ele tenta lutar, ele tenta reverter essa situação, mas ele sempre fica nesse ciclo vicioso. Eu não sei se no final da história ele tem um final feliz. Eu não li o final do mangá, mas ele tem umas características de um herói trágico. Como nós também vemos o Gantz de Berserk, que ele, toda a trajetória dele de história, ele só se lasca, ele só sofre, ele só perde. É justamente esse um dos tipos de herói, ele é marcado pela tragédia, por isso que ele é chamado herói trágico. E espero que esse vídeo tenha esclarecido para você. Recapitulando, o que é o herói trágico? É uma pessoa soberba, é um herói que ele se acha maior do que todos, mas na trajetória dele é enfatizado os erros e a consequência desses erros, até ele chegar e quebrar a cara, chegar no fundo do poço dele. Justamente para passar a mensagem que a soberba, a arrogância, a ganância do ser humano só leva ele ao fundo do poço. Então ele é um herói bem profundo. E ele é um herói feito para histórias de drama. Você pode fazer história de ação, você pode fazer uma história do que você quiser, até romance você pode fazer. Mas o final dele sempre será trágico, porque esse é o destino dele. E essa é a mensagem que ele vai trazer ao teu público. Então, pessoal, para mais dúvidas, você pode estar mandando ali mensagem no nosso grupo do Discord, que o link vai estar aqui na descrição. Toda quinta-feira e sábado, às 8 horas da noite, nós temos feito live no Instagram. Então acompanhe com a gente. E aí a gente vai estar sempre ajudando vocês. E é sempre às 8 horas da noite, tanto na quinta quanto no sábado. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.